Olha aí, pessoal, como prometido durante tantos dias aí nas últimas semanas, a oposição finalmente entregou ao Pachecão, presidente do Senado, o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, o tão desejado pedido de impeachment, que tem o apoio aí de cento e tantos parlamentares, né? Obviamente não só do Senado, mas da Câmara dos Deputados também, mas é ali no Senado que a coisa tem chance de fato de acontecer. Vai rolar mesmo, não vai? Isso já começou a funcionar, começou a valer? Ainda não. O pedido não foi protocolado ainda, foi apenas entregue ao Pacheco. Parece que vai dar uma tramitada ali e tudo mais. Eventualmente pode sim ser aceito e aí a coisa começa a acontecer de fato lá no Senado Federal, né? Acho que vai terminar em impeachment do Xandão? Acredito que não tem espaço político neste momento, mas eu já veria como uma grande vitória se o pedido de impeachment fosse pelo menos aceito, se o processo começasse ainda que não tivesse votos suficientes, e na minha opinião isso enfraqueceria o Alexandre de Moraes, e eu vou explicar esse ponto aqui neste vídeo, lembrando que o STF não está unido, né? Não tem uma totalidade, não tem uma homogeneidade de pensamento nessa questão específica do X, do Twitter, que é a decisão mais crítica do Alexandre de Moraes nos últimos tempos por ter impactado tanta gente, né? Vamos conversar aqui sobre esse tema, sobre essa questão, o que a oposição de fato entregou para o Pacheco, quais são as próximas etapas dessa história, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, hoje, dia 9 de setembro, era o dia prometido pela oposição para entregar esse tal pedido de impeachment do Alexandre de Moraes ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. É muito engraçado. Já falei isso várias vezes aqui no canal, mas não me canso de falar como que a mídia comprou isso de fato, né? Oposição. Aqui o pessoal do Poder 360, né? Também usando o termo oposição. Oposição a quem, cacete? O pedido de impeachment é contra o Xandão. Alexandre de Moraes não é um ator político. Ou pelo menos em tese não deveria ser. Oposição existe contra o executivo, ou melhor, contra o chefe do poder executivo e o partido que governa o Brasil, né? No caso, oposição ao Lula e ao PT. Isso existe de fato, deve existir geralmente a oposição que está na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no parlamento, né? Então, existe oposição contra o executivo e essa oposição reside no legislativo, pode ser uma oposição também nos governos estaduais, enfim. Mas oposição contra o STF não deveria existir. Isso aqui, o fato da mídia colocar a coisa dessa forma, né? A mídia não coloca parlamentares entregam a Pacheco o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Não, colocam oposição, né? Oposição ao Alexandre de Moraes. A mídia já entendeu, já comprou essa ideia de que o Xandão é um ator político, né? O STF é um partido de esquerda no Brasil e é o ponto aí, né? É o único apoio real que a esquerda, que o governo Lula tem hoje dentro do Estado brasileiro. É o apoio do STF. Né? Não tem o Congresso, mas tem o Poder Judiciário do seu lado. É curioso como eles já escancararam essa situação. Né? Mas, enfim, o que acontece? Né? O Pacheco recebeu esse documento, isso não foi protocolado de fato. Né? Então, isso aqui não começa a contar nenhum prazo, nem nada do tipo. O que o Pacheco falou ao receber isso de deputados e senadores é que vai mandar esse pedido para análise técnica da advocacia do Senado, né? Então, depois de passar por essa análise aí, o pedido supostamente, né, vai ser remetido para a mesa diretora do Senado e depois ainda para os líderes partidários do Senado para que aí, eventualmente, a coisa comece a funcionar como um processo de impeachment, ele aceite isso para iniciar o processo de impeachment. O momento em que o protocolo não vai ser feito, aliás, eu não sei qual que é. Se é depois dessa análise aqui
da Advocacia do Senado, né? Não sei qual vai ser o momento em que o protocolo vai acontecer de fato aqui. Vou até procurar aqui onde que vai ser, né? Vai ser protocolado ainda no sistema, né? O que o Marcos Rogério, que é o senador do PL, que está à frente dessa história do pedido de impeachment aqui, ele falou que entregou junto ao Rodrigo Pacheco, né? Então, não tem ainda o protocolo de forma definida, né? Isso aqui vai funcionar, vai rolar, vai para frente mesmo? Não sei, conforme você viu aqui, tem muitas etapas a serem cumpridas, né? Não são necessariamente etapas regimentais, não precisaria disso, o Pacheco poderia colocar coisa em cima da mesa, mas a gente sabe primeiro que não é desejo dele fazer isso. O Rodrigo Pacheco tem uma boa relação com o Xandão e com os ministros do STF, e seria uma decisão muito pesada para ele, né? Então, ele está querendo aqui ou protelar esse caso, né? Ou colocar barreiras aqui no meio do caminho que impeçam que o pedido do impeachment siga e tirar o seu da reta, né? Falar, não, isso aqui foram as instâncias do Senado que impediram o processo de impeachment, não fui eu só segui aqui um rito, né? Uma certa cautela, mas não foi uma culpa minha nessa história, né? E por outro lado, se passar também, o Pachecão pode falar que, na verdade, a pressão foi muito maior e ele não conseguia segurar essa história de forma geral, né? Pode ser uma tentativa dele de tirar o dele da reta, independentemente de qual seja o trâmite desse pedido a partir daqui, né? O que vai acontecer, digamos, se ele iniciar um processo de impeachment, se ele aceitar isso aí, né? Lembrando que ele tem que aceitar, não adianta ter maioria de votos, que não tem, são 150 parlamentares aqui ao todo, né? Contando com o Senado Federal e contando também com o Congresso Nacional, mas os congressistas, os deputados, não votam, né? São só os senadores. E é preciso aí uma maioria ampla, né? Para você conseguir fazer o impeachment, assim como acontece com o presidente da República. Então, isso aqui, de fato, se assemelha ao impeachment do presidente da República, né? Então, nunca aconteceu. A gente vai descobrir mais ou menos como é que vai funcionar e é nessa hora que dá para dar umas sacaneadas legais aí, ou ilegais, né? No processo de impeachment, né? Então, quem vai aceitar esse pedido ou não é o Pacheco, né? Eventualmente, isso aí pode acontecer. E existem 5 hipóteses para que o ministro do STF dance do seu cargo, né? Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal, né? Isso aqui, olha só, essa lei é de 1950, tá? Hoje isso aqui nem é factível, uma vez que as decisões são protocoladas ali e todo mundo fica sabendo imediatamente, ou são proferidas para a internet gravar, né? Não tem como o cara fazer isso aqui de uma forma furtiva, né? Pelo menos eu acho que não tem como. Que seria a situação aqui, né? A segunda hipótese é proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, né? Isso aqui, para mim, tem muito a ver com Alexandre de Moraes. Se é esse o ponto que eles estão colocando, eu não sei, né? Exercer atividade político-partidária também se encaixa para o Xandão, mas eu imagino que seja uma atividade aqui explícita, né? Fazer propaganda para um partido aí e tudo mais, não para um espectro político, né? Ser patentemente desidioso, né, ou negligente no cumprimento, perdão, dos deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, que é uma coisa muito vaga, né? Então, caso o Rodrigo Pacheco aceite o pedido, o protocolado, o impeachment é iniciado. A partir daí já começa o processo de impeachment, né? Então, no dia seguinte aqui, né, ao recebimento da denúncia pela mesa do Senado, a denúncia vai ser lida no expediente na sessão seguinte, né, e despachada para uma comissão especial para opinar sobre o tema aí e tudo mais. Em até 48 horas tem que estar decidido quem vai ser o presidente e o relator desse processo de impeachment, e até 10 dias tem que ser feito o parecer dessa comissão aqui, né, sobre se a denúncia deve ou não ser objeto de deliberação pelo Senado Federal, né? Então,
caso o pessoal aí dessa comissão considere que essa denúncia é procedente, as punições já começam. E isso aqui é interessante e é o meu ponto principal nessa história. Por que que esse processo deveria ser iniciado, ainda que não tenha votos suficientes, para colocar o Xandão no lugar, dar um susto nele e nos demais ministros? Por quê, né? Se a casa, né, o Senado, considerar que a denúncia é procedente, ou seja, nem foi julgado pelo plenário, né? Nem se sabe se o cara vai sofrer um impeachment ou não. Iniciou o processo de impeachment ali de votação, né? O Senado aceita de forma geral a denúncia contra ele. O que que acontece? Ele fica suspenso imediatamente do exercício das suas funções. Ele é afastado do STF imediatamente, né? Até que a sentença final seja proferida. Ele fica sujeito à acusação criminal, aqui evidentemente depois de uma sentença, né? E perde até a sentença final 1/3 dos vencimentos, né? Isso fica retido caso ele seja absolvido. Se não for absolvido também, ele não recebe isso aqui, né? E a partir daí, então, caso 2/3 dos senadores presentes, tá? A votação, aliás, né, se a resposta afirmativa tiver pelo menos 2/3, tá? Haverá uma nova consulta ao plenário sobre o tempo durante o qual... Ah, tá, entendi, né? Então são 2 votações que vão ser feitas ali. Isso aqui eu não sei nem se tá na lei, né? Esse negócio ficou esquisito na época da Dilma Rousseff. Primeiro, uma votação para tirar o cara do cargo ou não, e depois para torná-lo inelegível, inabilitado no caso, né, para exercício de cargo público. Então, precisa de 2/3 dos votos aqui para que, de fato, o cara caia do cargo, né? Mas 2/3 dos votos dos senadores presentes. Aqui pode estar um subterfúgio também para derrubar o Alexandre de Moraes. Acho que isso vai acontecer? Acho difícil. Tem um enfraquecimento no STF hoje? Tem, né? A gente percebe isso tanto pelo posicionamento do Luiz Fux, que inclusive deixou mais ou menos no ar que ele poderia mudar aqui o seu voto no caso de uma análise posterior da questão do Twitter, especificamente do X, né? E o fato também do Xandão ter levado a análise do tema para a primeira turma, que são seus amiguinhos ali mais próximos e não para a apreciação do plenário do STF. Agora, essa fissura aqui, né, como o pessoal da Veja coloca no STF, representa o enfraquecimento do Xandão? Será que representa? Não sei. Será que, se há um enfraquecimento, é suficiente para dar margem para o impeachment dele? Também não sei, mas que eu queria que isso aqui fosse adiante para a gente testar a força do Senado frente ao STF, isso eu queria ver. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.